Salve, salve, rapaziada! Primeiro vídeo aqui no canal do YouTube do Zero Clubismo e hoje é uma tier list dos centroavantes do futebol brasileiro. Vamos lá. Cara, começamos com um nome difícil de definir, mas que já vou passar na minha opinião aqui. O André Silva, na minha visão, é bom jogador. Merecia até ser titular do São Paulo, muita gente defende isso. E sempre que ele entra, cara, seja jogando mais aberto, centralizado, ele dá conta do recado. Esse ano, por exemplo, foi muito melhor que o Caleri. Mano, eu acho que bom jogador é justo, tá ligado? Porque acima da média, tem alguns caras que cabem ali, mas ele é um cara que compõe elenco, isso é um fato no São Paulo. Mas ele é um cara que compõe elenco, que quando entra, entrega mais do que outros caras que compõem elenco, tá ligado? Então, pra mim, bom jogador é Mano, ele é a definição do bom jogador pra mim. Ele é um bom jogador, mas eu acho que ele é um bom jogador que compõe elenco em times grandes. Eu tenho um pouco de dificuldade de ver ele sendo titular em alguns outros paulistas, por exemplo, aliás, em todos os times do Rio de Janeiro. Mas é um cara que compõe bem elenco e é um bom jogador. Eu acho que ele tem um pouco de dificuldade de ser melhor justamente que os outros jogadores, até porque ele não teve uma grande sequência como titular. Um exemplo pra mim, por exemplo, se a gente pega o Flamengo, o André Silva faz uma sombra maior pro Pedro do que o Juninho, na minha visão, tá ligado? Então o André Silva, pra mim, tem que estar nessa categoria bom jogador. Só pra gente diferenciar, compõe o elenco, dá pra ser aquele cara que, tá ali e dá pra jogar. Exato. O André Silva é um jogador que poderia ser titular, merecidamente. Ele sempre vai ser uma boa sombra para um centroavante. Ele não é só um bom reserva que, vai lá, ele vai entregar um golzinho ou outro. Ele pode roubar a vaga de titular se o titular estiver dando sopa, como é o caso que o Caleri em 2025. Justíssimo. Segundo nome, Matias Arejo, e eu já vou puxar pra mim. O que perde de gol é brincadeira, velho. É bom jogador, mas o que perde de gol esse cara é brincadeira, mano. Tava vendo o jogo do Grêmio e Atlético Mineiro, pelo amor de Deus. Mano. Eu acho o Ares meio grosso, mano. Meio grosso. Ele perde muito gol, ele melhorou esse ano, mas ano passado achei que foi um jogador muito abaixo das expectativas. E até esse ano com a bola no pé me incomoda um pouco. Eu acho o Arezzo meio grosso, apesar de entender que ele pode sim compor bem o elenco, porque ele melhorou esse ano. Só que ainda melhorando, ele perde muito gol. É que eu acho que o ano passado também foi um pouco prejudicado com falta de chance. Ele chega no meio do ano, ele é um moleque querendo ou não, mas de fato, mano, esse ano ele tá conseguindo jogar um pouco mais que o Bright White não joga todos os jogos. Mas pra ser um bom jogador que nem o André Silva ainda falta. Ele tem potencial mais. Pra ser. Tem potencial pra ser, mas não entregou na camisa. Mas no momento, o André Silva já conseguiu atingir um patamar de importância pro São Paulo maior do que o Arezzo pro Grêmio. Mas na boa, eu acho que o Arezzo, em boa fase, no auge, se ele atingir tudo que se espera dele, no máximo ele vai ser bom jogador. Eu duvido que algum dia ele chegue a ser acima da média. Ele no Uruguai foi muito bem, mano. Mas no futebol brasileiro, com a camisa do Grêmio até esse momento, compõe elenco. Agora vamos pro Inter. Borré, que é um cara que, se a gente fosse fazer essa tier list o ano passado, ele certamente brigaria ali pelo top 5. Pela reta final, principalmente. Que jogou muita bola, e porque tem muita qualidade, né? Mas no momento, mano, ainda mais que o Valência ganhou espaço, o Borré também conviveu com lesão, conviveu com convocação, que ele ficou fora de alguns jogos. No momento, o Borré ele não é tão importante pro Inter quanto que ele era ano passado. Mas como que é um jogador que tem muita qualidade, eu fecharia pelo acima da média. Eu também acho ele acima da média. Se for comparar com o André Silva, por exemplo, que tá um bom jogador, o Borré é muito mais jogador do que ele e inclusive mais artilheiro, tanto ao longo da carreira quanto pelo time que os dois jogam hoje. Borré é acima da média. Assino embaixo com vocês, Borré acima da média e agora Bright White, mano. O rival Bright White, que tá jogando bola. Pro Inter e voltou pro Tá jogando bola o Bright White. Dinamarquês tá jogando bola. Cara, assim, o Bright White hoje, que nem a gente falou do Borré, o Bright White foi muito importante pro Grêmio no final do ano passado e segue sendo importante esse ano. É um jogador que faz gols, que tem um poder de decisão, ajuda na fluência da equipe no geral. É que eu acho muito forte colocar talvez no top 5. Até porque tem muito nome bom por vir. Muito nome bom por vir. Mas ele tá na categoria do Borré. Tá à frente do Borré. O torcedor do Grêmio fica tranquilo. Tá à frente do Borré. Mas top 5 eu acho exagero, mano. Eu acho que é acima da média mesmo. Eu acho que uma coisa que a gente tem que definir aqui também. A gente tá analisando o cara por talento, é o hipotético Bright White, o hipotético Borré, ou hoje o que eles estão jogando de futebol? Eu acho que o combo. O que eles já apresentaram com a camisa do clube e o que eles estão jogando hoje. O que o cara fez ao longo da carreira, pra mim, eu acho que nesse momento eu não vou considerar na tier list. Não só ao longo da carreira, o que fizeram com a camisa dos clubes. Eu acho que entra. Eu acho que entra no combo. Dito tudo isso, eu acho que o Bright White ele tem potencial para entrar no top 5, inclusive nesse momento mais potencial do que o Borré. Mas hoje eu acho que eles estão pau a pau ali, tete a tete, mais ou menos na mesma linha. Acima da média, pra mim, tô com vocês. Acho que fecha aí o Bright White e agora, mano,
Então, bom até que eu puxei esse lance da gente entender se é momento ou se é o que já fez pelo clube, carreira, enfim, porque o próximo é... O próximo é Germancano. O que ele já decidiu Libertadores, já jogou bola no Vasco, já fez... É artilheiro do Brasil artilheiro do hoje. Brasil. Então, mas o Cano, ele entra tanto na questão do momento quanto da história. Então, né? mas é porque Já teve momentos melhores, momento a gente tá ligado? também tem que puxar o 2023, que é o 2024, que é um momento muito ruim, recente. muito ruim. Que foi bem abaixo, só que hoje ele já deu uma retomada que eu acho que já cabe um top 5 ali pra ele. Cara, pelo faro de gol que o Cano tem, pela capacidade incrível que ele tem de marcar gol, pelo que já fez no Fluminense, no Vasco, e por ter começado bem em 2025, se fosse pro meu time, eu escolheria o Cano na frente do Bright White e do Borré, eu acho. Por enquanto, como a gente não tem mais ninguém top 5 que a gente vai ter que colocar em ordem, o Cano entra no top 5 de boa. Justíssimo. Caleri agora, você puxou? Começa aí. Então, o Caleri é aquela história. Muito bom jogador, é o centroavante que incomoda zagueiro, que aparece bem na área, ótimo cabeceio. Mas o 2024 e 2025 do Caleri são muito ruins, mano. Vai lembrar que ano passado até o Caleri não é nem só não ter jogado tão bem, mas chegou a pipocar em momentos importantes. E esse ano também não rendeu tudo que era o esperado. No momento, posso falar real? Eu acho que o Caleri é no máximo bom jogador ou compõe elenco, mano. Mano, eu ia Em falar... 2025 eu acho que é mais compõe elenco. Assim, o que a gente sabe que o Caleri pode entregar, ele tá no acima da média. Ele tá no top 5 pelo que ele pode pode entregar. E pode chegar no top 5. É que tem muito cara que, Sim, podendo sim. entregar tudo que pode, talvez esteja à frente do Caleri. Mas hoje, jogando bola hoje, mano, pra mim tá no bom jogador, mano. Até foi o que a gente falou, o André Silva em muitos momentos tá pedindo mais vaga que ele no time titular, tá ligado? Eu acho o Caleri muito acima da média, mas ele conseguiu entregar, mano. Ele fazendo 2 gols desde agosto, não tem como a gente defender. Impossível, pô. Ainda assim, ele sem marcar gols, a gente já falou aqui várias vezes, o Caleri é um dos jogadores mais chatos de se jogar contra. Ele segura zagueiro, ele briga o jogo inteiro, ele enche o saco, ele arruma confusão, ele ganha no corpo. O jogo inteiro é insuportável jogar contra esse cara. Ele é muito bom de bola. Só que a fase dele não ajuda e a quantidade de gols que ele entrega também não. Para um centroavante, que é o essencial, bom jogador. No momento, bom jogador. Bom jogador pro Caleri. E agora, quero que o Dedé comece. Davinho, o homem. Bom jogador. O Daverson, pra Série A hoje, inclusive depois que ele sai do Palmeiras, ele surpreende. Porque no Cuiabá ele vira um jogador acima da média, faz muito gol no Campeonato Brasileiro de 2023. No Galo, em momentos importantes, inclusive na Libertadores, ele vai muito bem. Mas depois a gente sabe que o Daverson ele tem uma qualidade abaixo. Só que ainda assim o Daverson consegue entregar demais. Tanto por vontade, correria, que nem a gente falou, encher saco do zagueiro, entrar na mente dos caras assim no completo maluco, entregando seus gols principalmente de cabeça. O Daverson, nesses momentos, ele é muito bom jogador. Eu concordo com você nisso, até eu acho que ele era um compõe elenco e ele deu esse passo a mais para ser um bom jogador, mas eu tô olhando pro Arezzo ali no compõe elenco. Será que o Davinho entrega tanto mais que o Arezzo assim nesse momento, mano? É que eu acho que nesse momento não, porque o Daverson também foi um pouco injustiçado pelo Ele foi Atlético encostado, Mineiro. né? Eu não sei se teve alguma questão interna, mas o Daverson ano passado, ele foi o grande nome da Libertadores do Atlético Mineiro. Botou no bolso. O Atlético chega na final da Libertadores, o grande nome não é o Hulk, não é o Paulinho, não é alguém do sistema defensivo, é o Daverson, que decide as quartas. É o nome. Decide as quartas, decide a semifinal, na final, enfim. Se eu não me engano, não foi titular. E ele é chutado do Atlético Mineiro. Agora ele acabou de chegar no Fortaleza, mano. Então eu acho até uma regra complicada de analisar, porque o Daverson tem o quê? 2 jogos, 3 jogos pelo Fortaleza, ele estreia contra o Racing na Libertadores. Então eu acho muito pouco ainda pra tirar essa questão do Daverson, mas pelo fato dele não estar jogando. Não, acho justo. Bom jogador pro Davinho, acho que vai ficar justo aí, um pouco acima do Arezzo pelo que fez na Libertadores do ano passado. Irmão, só pra concluir, te dar um ponto aqui. O Arezzo e o Daverson no Grêmio hoje, jogando os mesmos jogos, quem faz mais gols? Acho que o Daverson. O Daverson também. Você tem um belo ponto, é Davinho. É Davinho, bom jogador acima do Arezzo, tem que entregar mais o Arezzo e agora é Ender Valencia, mano. Começou bem em 2025. Voando, mano. Eu entendo as críticas dos torcedores do Inter por Ender Valencia, pelo que ele fez na Libertadores de 23, que ele simplesmente... também. Não, ele não rendeu ano passado, mas em 23 ele simplesmente destruiu o sonho do Internacional. Mas ele é muito bom jogador, mano. Eu acho que de centroavante no Brasil são poucos que têm os recursos que o Ender Valencia tem. De velocidade, explosão, chute de fora da área, variedade de finalizar. Eu acho o Ender Valencia como centroavante, apesar da fase agora ter melhorado só, eu acho ele um jogador acima da média, mano. Tô contigo. Eu também acho. Eu acho ele bem acima da média. Mano. Bem acima da média. É que... É craque, mano. Mano, a gente já viu ele em vários momentos ao longo da carreira, inclusive muito com a seleção do Equador, sendo um jogador acima da média. No Inter ele decepcionou por ter pipocado em momentos importantes, e pelo ano passado que foi muito abaixo.
Só que ainda assim você consegue ver que ele é um cara muito bom de bola. Até ele cometer a falha contra o Fluminense da Libertadores, o Ener Valencia vinha bem pelo Internacional. Então, ele decidiu as quartas, botou no bolso contra o Bolívar. Ele é muito bom, mano. Eu também acho ele acima da média. Vamos de Flaco Lopes agora e eu vou começar puxando, mano. Pra mim, tem que estar no compõe elenco. Por quê? Entrega seus números, caberia no bom jogador se a gente pegar números, mas falta confiança, falta fator técnico. O Flaco Lopes tem a jogada de cabeça e é isso. Com a bola no pé, ele toma muita decisão errada por falta de confiança, mano. Ele domina essa bola e segura, atrasa a jogada. Eu acho que, olhando pros nomes que a gente colocou no bom jogador, André Silva, Caleri e o Daverson, eu acho que o Daverson talvez esteja um passinho à frente do Flaco Lopes nesse momento, pela questão decisão, pela questão confiança, mano. Para um centroavante, para um camisa 9, a confiança faz total diferença e falta pro Flaco Lopes, mano. E eu acho que é isso que pega muito no Flaco Lopes, mano. Eu acho ele um bom jogador, assim, querendo ou não, em números, ele é injustiçado pela torcida do Palmeiras, porque foi artilheiro ano passado, tem números bons, sempre faz seus golzinhos, mas ele só depende de uma jogada. O Flaco Lopes é apenas dependente da bola aérea, e só. Para fazer uma parede, para dar assistência. Quantas bolas ele já recebeu na cara do gol que ele perdeu? Ele é um cara que depende de um recurso só. Eu acho ele muito limitado, mano. Eu acho que assim, se vocês quiserem até mudar o André Silva, descer o Daverson para acompanhar o Flaco Lopes, porque eu não acho que é um nível tão distante, eu fecho. Mas o Flaco Lopes, na minha opinião, é um jogador muito limitado. Eu colocaria em compor elenco. Mano, se for pra colocar o Flaco Lopes no compor elenco, eu desceria o Daverson também. Eu acho o Flaco, inclusive, melhor que o Daverson. Eu acho que ele consegue entregar mais. O Daverson, eu acho que ele é o cara que ele não tem tanto entendimento das limitações técnicas dele e tenta jogadas mais arriscadas, que é esse lance que você falou da confiança. O Flaco, eu acho que ele tem um pouco mais de entendimento das limitações. Ele não vai pra 1 contra 1, ele não tenta drible. Ele é o cara que faz a parede e tenta fazer gol de cabeça. E é um cara oportunista. Eu acho que isso ele tem até mais faro de gol que o Daverson. Não só em bola aérea, mas para estar no lugar certo na hora certa. Se for para deixar ele no compor elenco, eu acho que ele mais bom jogador do que... Eu acho que ele tá assim com o Daverson mesmo. Só que eu desceria o Daverson se for para deixar o Flaco Lopes ali embaixo. Cara, é que eu acho que o Daverson, ele tem um ponto que... Ele pode ser um jogador que não seja tão técnico, mas ele dificilmente você vê o Daverson perdendo uns gols bizarros. Pelo menos nos últimos anos. O Flaco Lopes, ele é municiado todo jogo com 2, 3 bolas e normalmente ele não faz nenhuma. Mas vocês acham que o Daverson Daverson hoje no Palmeiras é um jogo aleatório? Vocês acham que o Daverson hoje no Palmeiras entregaria mais do que o Flaco Lopes? Eu não sei na questão física, mas eu acho que se ele recebesse as chances que o Flaco Lopes... Só dentro de campo. Se ele recebesse as chances que o Flaco Lopes está recebendo e está perdendo, eu acho que ele faria mais do que o Flaco tá fazendo. Vamos manter assim, qualquer coisa a gente muda. E agora é complicado, porque Gabriel Barbosa, Lil Gabi, Gabigol. Se a gente falou do Flaco Lopes, que depende da jogada aérea, posso, sinceramente, desculpa aos cruzeirenses, aos fãs do Gabigol, mas hoje o Gabigol se resume a gol de pênalti. É isso que é o Gabigol. O Flaco Lopes é o jogo aéreo, o Gabigol hoje é a bola parada. Só. Porque ele foi muito mal ano passado no Flamengo, beleza. Uma ótima Copa do Brasil, mas o ano em geral foi mal. E esse ano no Cruzeiro, você pode até pegar que ele tem bons números de gols. Mas esses gols, praticamente todos eles, 70%, 80%, são resumidos em bola parada. Gol de pênalti. Ele não produz absolutamente nada pro jogo do Cruzeiro funcionar. Eu acho que é um jogador muito abaixo, mano. Muito abaixo. Há pelo menos 2 anos o Gabigol não joga absolutamente nada. Com exceção à final da Copa do Brasil, que realmente ele colocou no bolso. Jogou muito a partida de ida. Mas de resto, mano, o Gabigol simplesmente não consegue entregar. Nem no Cruzeiro, nem no Flamengo na reta final, no último 1 ano e meio de contrato dele com o Flamengo. E no Cruzeiro, principalmente, ele é um jogador que tem dificuldade de participar do jogo, de finalizar. O Gabigol tem dificuldade de conseguir finalizar bolas no gol. Então, mano, eu acho que hoje o Gabigol ele compõe elenco, mano. Eu tenho dificuldade de achar que ele entrega mais do que, por exemplo, o Caleri, ou algo parecido. Mano, pra mim, assim, a fase do Gabigol hoje... Beleza, compõe elenco, mas você pega qualquer outro time do Brasil, mano. Qualquer outro time que você botar o Gabigol, um time mais organizado, seja o Inter, que a gente olha pra Borré e Valência que estão acima da média. O Gabigol num time organizado entrega gols, e é decisivo, é predestinado, é o cara que tá lá, que chama o jogo. Pegando o combo Gabigol e o momento atual, pra mim é bom jogador, não sei vocês. Eu acho que talvez caiba num bom jogador pelo fato de ser predestinado. Decisão. Porque o Gabigol, querendo ou não, ele pode estar mal pra caramba, mas ele vai chegar num jogo decisivo, normalmente... No Flamengo ano passado. Normalmente ele vai acabar decidindo. Agora a gente sai do Gabigol e vai pro Gabriel Tagliari, do Juventude. Quer começar, Pedro? Posso começar e eu acho que a gente vai ter que ser muito cuidadoso pra avaliar isso. Porque qual que é o nível? Quem que é o Gabriel Tagliari, querendo ou não é um jogador que se destacou em praticamente nenhum lugar. Só que você vai falar, pô, nível Série B, ele entrega pelo Juventude, mano. Ele faz gol, ele fez 2 gols na estreia do Campeonato Brasileiro, ele fez um bom campeonato estadual.
Ele é um jogador que, do pouco que eu vi, ele tem um certo recurso técnico. Então qual que vai ser o nosso nível de critério? Porque, claro, o Gabriel Talhari não jogaria em um clube grande como titular, tenho certeza absoluta. Mas ele não é ruim, mano. Pro Juventude ele é um bom jogador. Mas você acha que ele compõe elenco? Vamos pegar, sei lá, o top 5 times do Brasil hoje. Ele compõe elenco? Cara, até top 10 acho que não compõe. Não. Esse que é o ponto. Mas a gente vai analisar num geral pros times grandes ou pro Juventude? Porque pro Juventude ele é bom jogador. Não, acho que no geral, mano. Pra fazer a comparação bacana. Tá ligado? Acho que tipo assim, a gente tem que pegar ele e ver. Beleza, ele tá entregando pro Juventude. Ele não é um cara nível Série B porque ele tá entregando na Série A. Mas e os outros times da Série A? Ele entregaria nesse time? Ele teria espaço nesse time pra ser titular, pra compor elenco? Eu acho que isso tem que entrar no combo porque é pra ele poder ficar atrás ou à frente de outros caras, tá ligado? Eu, assim, não acho ele um cara nível Série B. Eu acho ele um bom jogador. Um cara que tá entregando no Juventude. Mas com os nomes que a gente tem, dentro dessas categorias que a gente tem, eu acho que ele é um cara que vai acabar ficando no nível Série B. Tá Mano, eu acho que se a gente olha pros caras aí, como é o caso do Talhari, a gente pensar, pô, ele seria titular no Juventude, no Mirassol, no, sei lá, mano... Talvez no Vitória. No Vitória, assim, a gente não vislumbrar o cara em um time grande podendo ganhar espaço, eu acho que acaba entrando no nível Série B. Porque são times que a gente não ficaria impressionado se jogassem a Série B, entendeu? Um time que talvez briguem pra não cair, tá ligado? Exato. É, bom jogador, mas pelo nosso critério tem que ser nível Série B. Mano, no nível Série B a gente tá falando que o cara é um lixo, mas a gente só não acha que tem um nível tão alto quanto os outros que estão na lista. Só pra finalizar, se ele tivesse na Série A, se todo ano o Gabriel Talhari estiver na Série A, se não tiver uma reviravolta na carreira dele, ele vai jogar nesses times que vão brigar pra não cair. Eu acho, é isso. E agora, o oposto, né, do Talhari. O cara briga pra ser o 0-1. O Bunda. Hulk. Cara, aí é mínimo top 5, a gente pode concordar. Não, a gente só tem que debater se é o 0-1 ou se vai ficar no top 5, tá ligado? Vocês querem gastar o 0-1 já? Eu vou passar a minha opinião. Por talento, eu não, e pelo que pode entregar no futebol brasileiro nos últimos anos, pelo que entregou, eu não acho o 0-1. Por um momento eu acho o 0-1, porque o meu 0-1 é o combinar que é o Pedro. Todo mundo. É o Pedro que, enfim, acabou de voltar de lesão. Se a gente for pegar a régua momento, eu acho que o Hulk é o 0-1 pra mim. Eu acho que não é nem questão só de momento, eu acho que saudável, a gente pode concordar que o Pedro hoje é o melhor centroavante do Brasil, por característica, por de fato ser muito goleador, por ser muito talentoso, muito bom de bola e ser bem mais novo que o Hulk, a gente acaba levando isso em conta nesses momentos. E ser mais centroavante também, né? Também. Mas eu acho que o Pedro, não só nessa última lesão que ele teve, o Pedro sempre teve uma questão física que atrapalhou a carreira dele. Desde a época do Fluminense, quando ele perde uma convocação justamente porque ele se machuca. Ao longo da carreira, inclusive na passagem dele do Flamengo, teve vários momentos de lesão e essa foi mais séria. O Hulk nunca deu esse trabalho pro Galo. Nunca deu. O problema do Hulk sempre foi que ele fica muito tempo suspenso. Muitas vezes ele toma cartão amarelo idiota, ele reclama demais e acaba deixando o Galo na mão em alguns momentos. Mas dentro de campo, ele entrega demais, mano. Demais, tanto quanto o Pedro, em quesito de gols e assistências até. E posso trazer mais um ponto? Apesar do Pedro ter feito ótimos momentos, ter gol em final, os caramba, muita gente fala que o Hulk é pipoqueiro, eu acho o Hulk mais decisivo que o Pedro, mano. Só não pode ser pênalti, né? Pênalti é complicado. Mas a quantidade de gol que o Hulk tem em final, no clássico, gol nos últimos minutos do jogo, eu acho o Hulk, inclusive, até mais decisivo. Mano, eu acho que é ele e o Pedro que disputam esse 0-1 nesse momento e o Pedro tá voltando de lesão. Então mas pra frente a gente pode deixar o Hulk. A gente muda, mas no momento o Hulk é o 0-1. Vamos deixar o Hulk e já vou puxar o próximo, Igor Jesus. E eu começo, mano. 2024, muito bom. Chegou, uma surpresa, mano. O scout do Botafogo foi muito bem, ninguém esperava que ele ia chegar e organizar. Não à toa, foi para a seleção brasileira, mereceu ir para a seleção brasileira naquele momento que ele foi. Foi bem, fez bons jogos pela seleção brasileira. Não manteve tanto nível, até porque o Botafogo perdeu o técnico, né, se desorganizou um pouco. Mas é um cara que está retomando a confiança agora em 25. Eu acho que briga para estar acima da média top 5, mano. Não sei a opinião de vocês. Eu acho que... Pode passar a sua opinião. Eu acho que depois da reta final do ano passado, depois da semifinal da Libertadores, o Igor Jesus tem uma queda brusca. Ele não consegue mais jogar tanto. Que eu lembro muito do jogo contra o São Paulo no Morumbi. O Igor Jesus joga uma barbaridade, joga muita bola. Aí depois vai pra semifinal contra o Peñarol, ele também joga demais. E depois eu acho que assim como o resto do time do Botafogo tem uma queda. Começa a ter um pouco mais de dificuldade no Campeonato Brasileiro, até na final da Libertadores. Também pelo que aconteceu, pela expulsão do Gregor, ele acaba não jogando tanto. Só que esse ano, a partir do momento que começa o Campeonato Brasileiro, que o Botafogo volta para as competições, o Igor Jesus volta a jogar bola. E hoje eu acho que ele tá à frente de Borré, de Bright White e de Valência. Pra mim, o Igor Jesus tá no top 5 hoje.
Eu não acho que seja top 5, mano. O Igor Jesus, querendo ou não, no ano turbulento do Botafogo, ele talvez seja o melhor, um dos melhores jogadores de 2025, concordo. Mas o Igor Jesus, ele tem uma dificuldade que, na minha opinião, ele é um centroavante, que tem muito recurso, que sai muito bem fora da área, mas ele não é goleador. Ele não faz muito gol. Você pega um ano que o Botafogo, também que chega no meio do ano, que o Botafogo é campeão de Libertadores e Brasileirão, ele teve o quê? 8 gols no ano, 9 gols no ano. É pouco, mano. Eu acho que ele é acima da média. Jogador acima da média, mas top 5... Pra mim vão ter outros nomes que... Eu acho que ele pode pintar ali, mas no momento eu consigo pensar em uns 2, 3 que estão na lista que pra mim são melhores. Eu acho que o fator goleador é importante, eu acho que você foi bem nesse argumento, só que eu acho que ele entrega muito sem a bola. Tecnicamente, tá ligado? Tecnicamente ele entrega bem bastante. Acima da média, bem acima da média. Mano, vamos deixar acima da média pra ver o que vem ainda pro top 5. Qualquer a gente sobe ele, a gente mexe aí, mas acima da média. Eu acho que a gente vai acabar mexendo porque eu acho que ele tá acima dos 3 que estão acima da média. Eu acho que é capaz, sim. Eu acho que é capaz. Yuri Castilho do Mirassol agora. Eu acho que cai na mesma ali do Talhari, né, cara? Eu acho ele talvez até mais jogador que o Talhari, mas eu acho que cai até no mesmo balaio. Cara, eu não sei se estou sendo injusto aqui, ou se eu vou falar algum crime, mas pra mim ele é o pior centroavante dos titulares da Série A, mano. Sério? Eu acho. Pô, o Yuri Castilho, assim, é um jogador que sempre conviveu a sua carreira em time de Série B, time de segundo, terceiro escalão. Ele não é um cara goleadorzão, mas eu né? acho ele bastante brigador. Mano, eu acho que ele beleza. é um pouco calor. Pode até- É brigador, mas... Ele pode até surpreender, mano, a gente ao longo desse ano. Como o Mirassol é uma incógnita ainda na Série A. Mas, mano, nesse momento eu acho que, tipo assim... Nível Série B. É Série B. Série B. Simples e rápido. Janderson, já é um cara que talvez está num time se organizando aí, mas é um cara que já tá entregando mais, um cara que pode entregar mais. Onde vocês colocariam? Nível Série B também ou dá pra pôr um companheiro-elenco? Eu acho que ele seria um compõe-elenco, mas eu também não acho que ele seja melhor que o Flaco Lopes, por exemplo, tá ligado? Exato. Então, eu acho que por fase, mano, ele jogou muito bem esse começo de ano no Campeonato Baiano e na Copa do Nordeste pelo Vitória. Mas também acho que é difícil essa régua, mano. Eu acho que ele é um bom jogador. Eu acho que até num time grande ele poderia ser um bom reserva. Por isso eu acabo sendo até um pouco tendencioso no companheiro-elenco. Pela fase. Não é um cara que se provou em muitos momentos, mas o 2025 dele é bom e não me surpreenderia se um time fosse atrás dele pra ser um bom reserva. Ele era do Botafogo antes e não, pela minha lembrança não foi tão mal no Botafogo. O complicado também, é o não. Botafogo, né? Que o Botafogo, com um time super estrelado, é difícil você imaginar que o Janderson jogue. É. Eu acho até que o Hugo, lateral que foi pro Vitória, é um bom jogador. Só que o Botafogo tinha 4 laterais esquerdos. Pra ele jogar é difícil, com Alex Telles, Marçal, o próprio Cuiabano que vinha muito Tipo bem. assim, eu acho que se ele vai pra Série B, jogar na Série B, mano, ele briga pra ser artilheiro do campeonato, tá ligado? Também acho. Eu acho ele melhor, obviamente, que o Yuri Castilho. Com o Gabriel Talhari eu fico meio assim porque eu gosto do Gabriel Talhari, mas eu acho que ele é melhor também. Nível Então, Série B ou companheiro-elenco? mano, eu acho que dá pra ser um como por elenco, talvez. Qual que a gente desce, né, Eu mano? acho que por fase dá pra deixar ele ali. mas se Vamos a gente- valorizar o começo de ano dele, mano. Foi bem Se a gente no vê que tá estadual, errado. foi bem na Copa do Nordeste. Dá pra pôr aí e a gente volta pro Flamengo agora com... Volta não, né? Primeiro do Flamengo, Juninho. Pra mim é fácil, tá? Pra mim o Juninho compõe elenco. Compõe elenco. Só. Tranquilo. Eu acho um jogador interessante, mas não passa muito disso também, não. Compõe elenco e se a gente pegar os outros nomes que estão na tier list aí, no compõe elenco, no bom jogador, no acima da média, todos podem entregar mais que o Juninho. Talvez não. O Janderson talvez não. Eu acho que ele entrega Mas, mais que o Arezo, mas é porque eu tenho um pouco de birra com o futebol do Arezo. Eu acho que o compõe elenco é também poupa tempo pra botar o Juninho aí, a gente não precisa gastar muito, mano. Não Eu sei acho que o vocês. Juninho até ele acaba entrando um pouco melhor que os outros porque ele pode não jogar só de centroavante. Ele entrou na final do Carioca jogando um pouco mais de lado de campo, saindo um pouco mais da área, ele foi muito bem, dá 2 assistências, só que acabam 2 gols anulados. Exato, eu acho que... É um bom jogador, mas... Compõe elenco, mano. Se ganhar confiança e tá chegando conquistando agora em também. espaço, ele pode até caber num bom jogador, mas nesse momento compõe elenco. E vamos pro Cruzeiro agora com o Caio Jorge. Pra mim também eu tenho uma avaliação definida do Caio Jorge. Eu acho que começou mal no Cruzeiro, mas teve uma Fez reviravolta. golzinhos ali na Sul-Americana, Foi né? muito bem na reta final do ano passado. Esse ano acabou ficando um pouco mais escanteado por conta do Gabigol. Quando ele jogou ou com uma dupla de ataque com o Gabi, ou ele ficou no banco de reservas. Mas eu acho o Caio Jorge um bom jogador, mano. Eu acho que ele tá um pouco acima do compõe elenco. É o mesmo que eu falei pro André Silva, tá ligado? É um cara que compõe elenco, mas com um quê técnico a mais, tá ligado? Então eu acho que cabe num bom jogador. Eu O acho Caio que Jorge ele- pode ser titular do Cruzeiro, no meu opinião. Exato. Ele é bom jogador e ia falar inclusive isso. Eu acho ele injustiçado pela, na minha visão, gestão um pouco amadora do Pedrinho de querer contratar os caras de nome As estrelas, e né? ter que colocar as estrelas pra jogar. Eu acho que o Caio Jorge nesse momento poderia estar entregando inclusive bem mais que o Gabigol, até por fase, confiança, momento. Eu acho o Caio Jorge sim um bom jogador. Eu não acho ele acima da média, nem perto de ser acima da média, nem perto. Mas é um bom jogador. Justíssimo, bom jogador pro Caio Jorge. E agora, Luchero.
complicado, tá? Porque o Lucero fez um primeiro turno ano passado espetacular, bizarro. Assim como todo Fortaleza, né? Assim como o Fortaleza. Só que ele caiu um pouco de rendimento, esse ano voltou a apresentar um pouco melhor futebol. Eu acho ele, mano, um centroavante muito interessante, muito técnico. Mas matador, tem faro de gol, mas eu acho que ele, mano, oscila muito, tá ligado? Ele oscila demais. Eu acho que eu fico entre bom jogador ou acima da média, mas eu sou mais um bom jogador. Eu acho que ele é um cara acima da média, tá ligado? Ele é muito bom centroavante, mano. Não à toa, tipo, vários torcedores de vários times do Brasil falam, pô, o Lucheiro, se tivesse no meu time, seria um cara que meteria muito gol num time organizado como o do Fortaleza, ele faz gol, mas eu acho que o que pesa pra ele estar em bom jogador é isso, tá ligado? Faz 5 jogos mágicos, depois dá uma estagnada. Aí 5 jogos mágicos, eu acho que isso pesa pra ele ficar no bom jogador na minha visão. Sabe o que me pega? Eu acho que no bom jogador ele vive uma fase melhor do que todos eles. E eu acho ele mais jogador que o André Silva, mais jogador que o Davidson, mais jogador que o Caio Jorge. No recorte dos últimos 2 anos, mais jogador do que o Gabigol. E no último ano, mais jogador que o Caleri também. Então, eu fico tendencioso pra isso, porque o Lucero, querendo ou não, além de ele tá fazendo gol, você vê muitos gols, muitos golaços dele, sabe? Muitos gols de... Golaço do Palmeiras. Gol de talento. Gol de talento, de drible, de chute de fora da área, de pegar de primeira. Até com a bola no pé ele é bom jogador pra sair da área, fazer uma tabela. É um bom jogador, mano. Eu acho que eu fecho acima da média pelo momento dos que estão no bom jogador. Ninguém que tá no bom jogador tá brilhando. E também de concordar que, às vezes, ali a gente vê uns jogadores que realmente oscilaram entre boas e más fases e tiveram um período grande sem fazer gol. O Lucheiro tá pelo menos 2 anos fazendo muito gol. Muito gol. 2 anos, 2 anos oscila bastante. Ele oscila bastante, só que ele oscila no sentido que ele some alguns jogos, ele tá numa sequência fazendo 4 gols em 6 jogos. Aí depois ele para um pouco, dá uma sumida, faz um gol em 7, mas ele sempre volta a entregar. Vamos, fecho com vocês então. Vamos de acima da média pro Lucheiro. Merece estar aí. E agora no Nordeste também, Lúcio Rodrigues, do Bahia. Pela fase e pelo potencial que tem, acima da média, na minha opinião. Concordo, acima da média. Tá entregando demais. Entregando demais. E é outro cara que é muito chato de jogar contra, porque tem muito recurso. É drible, finalização, posicionamento, velocidade. É um jogador chato de jogar contra. É craque, mas pra exaltar o Bahia aqui até. Eu falo isso exaltando o Bahia. Hoje, ele é o pior do trio de ataque do Bahia, mano. Pulga tá jogando mais, Ademir tá jogando mais. Não, eu acho ele tá jogando mais. Eu achei melhor que o Ademir. Mano, Ademir tá jogando demais. Melhor que o Ademir. Não, qualidade técnica. Não, qualidade técnica. Ele é muito melhor que o Ademir. Até de momento mas achei melhor. O Ademir tá jogando, organizando muito mais o time do São Paulo, do Bahia, junto com o Pulga do que o Lúcio. Mas é um fato, o Lúcio mete gol, tem velocidade, tem qualidade com a bola no pé. Joga na ponta, joga de centroavante. Tem que estar acima da média. Eu acho que do Bahia talvez só atrás do Eric Pulga, pra mim. Também. Muito bom jogador, Lúcio. Concordo. Tem que estar acima da média e agora Spó, Pablo. Mano, o Pablo não chegou mal no Sport. Isso que é o pior, não chegou mal. Mas também tem a concorrência, por exemplo, com o Paciência, que tá lá no Sport também, que é bom jogador. E, num geral, eu acho que o Pablo até pode entregar um pouco pro Sport esse ano, fazer um golzinho ou outro. Mas pra mim é um jogador que a fase dele já passou. E eu fico muito entre compõe elenco ou nível Série B pro Pablo, pelo recorte do último ano. E também ele começou bem no Sport, mas é um recorte de campeonato estadual. Eu acho que pro Brasileirão ele não vai ter um grande destaque assim. Acho que a carreira do Pablo já tá definhando. E, mano, pelo recorte, tipo assim, ele em muitos momentos foi cara de compor elenco em times grandes. E ele não conseguiu entregar, mano. Nessa reta final de carreira dele, vamos colocar assim, nos últimos anos. Só que também, eu acho que eu tô contigo, mano. Ou compõe elenco ou nível Série B. Mas se a gente olhar pros caras que estão no compõe elenco, pra mim o Flaco pode entregar muito mais que ele, o Arezzo entregar mais que ele, o Juninho entregar mais que ele. Mas talvez com o Janderson, que o Janderson tá numa boa fase. Mas o Pablo numa boa fase também entregaria mais que o Janderson, mas não tá numa boa fase. Eu iria de nível Série B pro Pablo, entendendo que ele foi muito mal no Atlético Paranaense, foi rebaixado com o Atlético Paranaense e merecia estar jogando pelo Atlético Paranaense. Eu acho que lá ele poderia até fazer alguma coisa. Na Série A eu tenho dificuldade de achar que o Pablo vai fazer 7, 8 gols na primeira divisão. Sem contar, tipo, um gol de pênalti aqui e ali que nem acho que ele vai ser o cobrador oficial. Eu tenho dificuldade de acreditar que o Pablo na Série A vai conseguir fazer alguma coisa. Eu acho que eu fecho contigo no nível Série B, mano. Porque pra mim não existe a menor possibilidade de a gente colocar o Pablo na mesma categoria que o Juninho e que o Arezzo, irmão. Não existe. O Arezzo e o Juninho são 10 vezes, pelo menos 10 vezes mais jogadores que o Pablo, irmão. Pelo menos 10 vezes. O Pablo não tem mais espaço em um time grande. Então, ele não consegue jogar. Então eu acho que tem que ser nível Série B, mano. Agora a polêmica, né, pai? Vamos pra ele, né?
o talvez 0-1 dessa lista, mas que tá machucado há muito tempo, faz tudo como camisa 9, entrega parede, entrega gol de cabeça, gol de pênalti, qualidade no passe. Mas tá voltando agora, né? Voltou a jogar agora na Libertadores contra o Central Córdoba, é top 5. Isso é um fato. Não tem muito o que falar, né? Eu acho que o Pedro ele resume bem isso, porque só pra galera em casa ficar também esclarecida, a gente tá fazendo uma tier list também contando, que a gente já falou antes, um pouco da história e da qualidade do cara, mas eu acho que o principal fator é o momento que ele vive. E o Pedro tá machucado há sei lá quantos meses, há 7, 8 meses. Então, eu acho difícil ele ser o 0-1 pelo quesito lesão, mano. Eu acho que só por isso. Eu deixei no top 5 só por questão lesão. Eu também colocaria no top 5, mas a gente já tem que definir se a gente coloca ele na frente ou atrás do Cano. Na frente. Eu também acho. Eu acho que mesmo é uma questão bem, de eu acho que na frente. Vamos supor que, tem um jogo valendo a vida daqui a um mês. Quem Pedro, você escolhe pro seu time, o Pedro ou o Cano? Hoje, eu prefiro o Pedro ele mesmo tendo machucado. O Pedro vai precisar de 3, no máximo 4 joguinhos aí, um mês com o Flamengo pra retomar a boa fase, tá ligado? Só pra pegar o ritmo de jogo ali, pra se enquadrar ali no time do Felipe Luiz. É o que ele precisa pra voltar a meter muito gol e jogar muita bola. Voltar a ser o top 1. Então acho que no top 5 tranquilamente. Agora, quero que algum de vocês comece a falar. Vou puxar pro Dedé. Pedro Raul, compõe elenco? Já tava no timão compondo elenco. Compõe ou não? O Pedro Raul, eu acredito que ele seja jogador de compor elenco. Eu não acho que ele seja nível de Série B, justamente porque ele tem capacidade de estar na Série A e entregar bastante gol. Tá entregando o Ceará. Ou até no Vasco, apesar dele não ter ido bem no Vasco, perdeu muitos pênaltis, enfim. Ele conseguiu entregar seus gols. Fez acho que 9 gols com a camisa do Vasco antes de ir embora em uns 25, 26 jogos. Mas o Pedro Raul, ele tem dificuldade de jogar em time grande, pelo que apareceu até agora. No Vasco ele vai mal, no Corinthians ele vai mal. No Goiás ele é um leão e no Ceará agora tá indo muito bem também. Que bom pra ele, que ele faça muitos gols e fique por lá mesmo, seja vendido. Mas... Até porque o Ceará pega o Palmeiras na Copa do Brasil, então pra vocês... Vai lá, Pedro Raul, dá teu show. Dito isso, eu acho que o Pedro Raul, hoje se mostrou que ele pode sim compor elenco. É que eu acho que ele tem uma característica parecida com o Flávio Lopes e com o Davidson, que é um cara que entrega muito com gol de cabeça. Ele tem muito mais facilidade fazendo essa jogada aérea, tanto que ele consegue o título pro Ceará no Campeonato Estadual dessa forma. Eu tô contigo, eu acho que compõe elenco é justo pra ele, mano. É um cara que tem qualidade técnica, entrega gol de cabeça, mas nunca se provou num time grande. Não dá pra contrariar o começo dele no Ceará, né? Por um momento, compõe elenco. Compõe elenco, agora é Isidro Pita, mano. E eu já puxo falando que eu colocaria em bom jogador. Bom jogador, concordo. Eu fico meio um pé atrás com o Isidro Pita. Eu acho que desde da crescente dele no Cuiabá pra cá, ele caiu muito de produção. Aí da final no Cuiabá do ano passado dele foi muito ruim. E no Bragantino até agora não conseguiu se firmar muito. Eu talvez seria mais pra compor elenco, mano. Então, eu não sou muito fã de fazer do Pita. Desculpa, não. mas eu tenho essa visão do Isidro Pita no passado, nesse momento ruim, que ele caiu sim de produção. Só que, mano, era impressionante o Cuiabá em 2024, como na reta final, principalmente no segundo turno, tinha gols anulados por impedimento, sempre impedimento do Isidro Pita. Eu acho que ele tinha um pouco de problema de posicionamento, não era nem falta de talento. Ele tava sempre no lugar errado, na hora errada, pegava a bola um pouco mais à frente porque ele é um cara intenso, é um cara de velocidade, que ataca o espaço, e ele vai muito bem, ele faz muito gol, e é mais um cara que incomoda muito a marcação. Só que ele acabou sendo prejudicado justamente por esse posicionamento ruim dele. Eu acho que no Bragantino, hoje, ele é um dos principais jogadores. Mano, eu não concordo muito com vocês, porque eu não... Só pra completar, Léo, eu não vejo o Isidro Pita melhor que o Juninho, nem que o Arizo, mano. Exato, era exatamente isso que eu ia pontuar, tá ligado? Se a gente olhar pro compõe elenco, pra mim, ele é mais jogador que o Pedro Raul, entrega hoje mais que o Pedro Raul, se tiver um time organizado, entrega mais que o Janderson. Sim. E tá num nível parecido pra mim, tipo, que o Juninho e que o Arezzo. É um cara que pode compor elenco de um Grêmio, de um Flamengo, e tá atrás pra mim de André Silva, Caleri, Caio Jorge. Mas, mano, ele entregou muito pelo Cuiabá e tá num Bragantino muito bagunçado nesse começo de ano, mano, tá ligado? Se então, pegar não sei, dos 14 times mais fortes da Série A, o Isidro Pita não é titular nenhum. Em titular eu também acho que não, mas eu acho que ele pode ser um bom reserva. Eu acho que aí nem entra tanto no companheiro, mas no bom jogador. Como é o caso, por exemplo, do André Silva, eu acho o Isidro Pita pau a pau com ele. Não acho que é uma distância tão grande assim. E eu acho o Isidro Pita bem melhor que o Davis. Eu acho que bom jogador. Vamos deixar no bom jogador. E a gente segue com a coisa a gente desce. Tá bom. Você fecha? Por elenco, Fecha, mas bom jogador. Vambora, voto vencido. Fechado. Eduardo Agora, Seixas. também no Bragantino. Sacha. Então, aí é um ponto. Apesar da fase atual, talvez o Pita tá sendo um pouco mais protagonista, eu acho o Sacha mais jogador do que o Isidro Pita. E pra mim o Sacha seria o bom jogador e o Isidro Pita acompanha o elenco. Eu acho tão bom jogador quanto. Eu acho um nível muito parecido, só que com características bem diferentes. O Sacha ele tem uma carreira que ele sempre foi meio esquecido, mas ele foi bem em muitos clubes.
Ele foi bem no Santos, teve sua importância no Inter, no Atlético Mineiro, e ele salvou o Bragantino ano passado. Eu acho que ele é um jogador que, recurso técnico, conseguir entregar para um time, até em outras posições, ele entrega mais que o Pita, na minha opinião. Eu sempre falei muito sobre o Sacha com o nosso amigo Arapogon, beijo Arapogon, que o que faltou na carreira do Sacha foi ser mais decisivo. Ser um cara que aparecia em momentos grandes, porque ele sempre foi bom jogador, ele sempre entregou seus gols em todos os times que ele passou, mas faltava ele ser o cara que você confia no momento que você precisa dele. Eu acho que só faltou isso ao longo da carreira dele, mas ele sempre foi bom jogador, que você falou, em todo lugar que ele passou ele foi bem. Eu acho que o Pita e o Sacha, eles estão parelhos, e aí a reflexão que eu faço para ver onde a gente coloca cada um. Num time de alto escalão, elite hoje, 2025 do futebol brasileiro, quem é um cara que chega pra incomodar mais e fazer uma sombra mais pro centroavante titular? O Sacha ou o Pita? Eu acho que hoje é o Pita. Eu acho que o Pita. Eu acho que hoje talvez seja o Pita, mas pro meu time eu preferiria o Sacha, mano. Eu acho que se a gente colocar o Sacha no compõe elenco, limitado. mas num compõe elenco próximo aos caras do bom jogador, eu acho que fica justo, tá ligado? Não sei eu acho vocês. ele bom jogador, eu tô tendendo a deixar os dois um bom jogador. É porque eu acho, por exemplo... Eu queria deixar os dois no... É porque... Um compõe elenco no bom jogador, os dois no compõe elenco, pra falar. Eu acho que eu colocaria os dois no compõe elenco, mano. Porque, pra mim, eu não vejo eles muito acima do Juninho e do Arizo, por exemplo. Calma aí, ó. Eu sou os dois bons jogadores, o Léo é os dois compõe elenco, e você? Eu sou ou os dois compõe elenco, ou o Sacha no bom jogador e o Pita no compõe elenco. Mano, vamos nos dois compõe elenco? Eu acho que vai ser Vocês fecharem, eu acho que é o ideal, mano. É que assim, por fase, dá pra falar que o Pita tá melhor do que, sei lá, o Gabigol. Mas, pô, por talento, mano, eu não acho que nenhum dos dois seja melhor que ninguém que tá aí. Pra mim, o Arezzo é o que o compõe elenco eu tô considerando o Arezzo e o Juninho principalmente, mano. O Sacha pela história sim, mas pelo momento não. Eu acho que os dois cabem ali junto, mano. Tipo assim, o Sacha vive o melhor momento que esses caras. Mas eu acho que talvez... Eu acho que cabe aí, mano. Eu fecho assim. Eu também. Os dois compõem elenco. Eu subiria qualquer um dos dois se alguém comprar. Eu gosto assim, mano. Então fechou. Acho que eu gosto assim. Vamos assim e passar pra Tiquinho Soares agora, pra ir caminhando pro final da tier list. Pra mim é um jogador acima da média. Acima da média. Ficou encostado no Botafogo ali por causa da chegada do Igor, né? Um cara também já de mais idade, mas, mano, chegou no Santos, não precisou de 3 jogos pra entregar muito. E é o que eu falo, mano. Tem muito time aí no futebol brasileiro que tava precisando de centroavante e o Tiquinho caberia em qualquer um dos times como titular, irmão. Ele é muito técnico, né? O Tiquinho ele entrega muito, tanto em intensidade, em entrega dentro de campo, mas também em assistência. Ele vem indo muito bem com a camisa do Santos. Ele, até em momentos grandes, ele deu assistência no jogo contra o São Paulo na fase de grupos do Paulista, ele fez gol na semifinal do Paulista contra o Corinthians também. O Tiquinho ele é um cara acima da média, porque em todos os times que ele for, ele pode ou ser uma bela de uma sombra, um baita de um atacante de reserva, como ele pode ser titular. Eu acho que falta um pouco o faro artilheiro que ele teve no começo de 2023, porque depois daquilo ele nunca mais viveu uma sequência artilheira. Mas hoje no Santos ele é bem acima da média. Eu acho que a única coisa que falta pro Tiquinho é a questão física. Eu acho que ele é um jogador que às vezes não tá naquele ápice físico pra brigar com o zagueiro, por exemplo. Mas bola no pé, mano, o Tiquinho é muito bom jogador. Acima da média também, mano, sem muitas delongas é fácil pro Tiquinho. Agora vamos pra um cara que pra mim, já abro, Pablo Verratti tem que estar no top 5. Né? Então, calma aí, faltam 3. 2 vão pro top 5. 2 vão pro top 5 e um a não. gente vai ter que deixar abaixo. O Pablo Verratti vai pro top 5 pra mim. Eu também acho. Por momento e até pela qualidade do Verratti, ele tá há muito tempo entregando demais. Mas eu ainda acho que ele tá atrás do Pedro e atrás do Cano. Eu não sei se ele tá atrás do Cano. Mano, é que atrás do Pedro eu acho indiscutível. Ele é muito importante pro time do Vasco, né? Mas aí você tem um ponto também que o time do Vasco, ele tem poucos bons jogadores. Mas o Verratti, assim, se a gente falou, o Flávio Lopes só depende da bola aérea, o Flávio Lopes é bom na bola aérea. O Verratti é o melhor cabeceador da América do Sul. Exato. E briga pra ser um dos melhores cabeceadores do mundo. Então, pra gente qualificar assim, se a gente joga o Verratti no lugar do Igor Jesus no Botafogo, se a gente joga ele no lugar do Flávio Lopes ou do Vitor Roque, eu acho que ele entrega. Ele faria mais gols que todos eles. Então eu acho que ele tem que estar no top 5, tá ligado? Sim, também acho. E a questão é, à frente ou atrás do Cano? Eu acho que eu fico com o Cano também. Porque o Verratti é muito bom jogador, não é só a parte aérea, mas é principalmente. Às vezes você não consegue explorar isso, muitos jogos o Vasco não consegue explorar essa bola aérea e os adversários conseguem manjar essa jogada que é o que o Vasco mais faz e o Verratti fica meio sem função. Eu acho que o Cano ele consegue se adaptar de várias formas. Se vir uma bola por baixo, uma bola de fora da área, de qualquer forma acho que o Cano consegue botar essa bola pra dentro. O Verratti não tem essa certeza, tá ligado? Eu acho que hoje, em jogo grande, eu confio mais no Verratti, mas eu entendo também que o Cano tem muito mais recurso. Muito mais recurso e eu fecharia com o Cano também. Fechado. Então o Verratti no top 5, mas atrás do Cano, por enquanto, na 4ª colocação.
Agora o Tigrinho. Chegou agora, ainda tem que se provar. Quer que eu comece? Pode começar. Eu começo. O Tigrinho, Vitor Roque, o brabo, né? Cabe aí, pra mim, tem potencial pra entrar no top 5, tá ligado? Chegou num time do Palmeiras que não vive um bom momento de criação de jogada, meio de campo do Palmeiras muito bagunçado nesse momento. Até que ele é um cara baixo, chegou pra fazer esse papel de 9 e entrou num time do Palmeiras que só cruza a bola na área. Então, ele tá sofrendo, é um cara que tá jogando muito mais saindo da área nesse momento, caindo pras pontas. Pra mim, cabe no acima da média, pelo que ele chegou entregando de dinâmica pro ataque do Palmeiras, de movimentação. É um cara que tem qualidade com a bola no pé, você vê que ele acha espaço com a bola no pé, mas ainda, é um recorte muito curto, tá ligado? Tem que se provar ainda, tem que fazer gol, tem que desencantar com a camisa do Palmeiras. Mas olhando quem a gente colocou no bom jogador e no acima da média, pra mim ele tá no acima da média. Cara, assim, eu não tô sendo clubista, eu juro. Mas o Vitor Roque, eu acho que o potencial do Vitor Roque é top 5, mano. O Vitor Roque, ele estourou, o jeito que ele estourou no Atlético Paranaense, a explosão que ele tem, eu acho que ele tem tudo pra ser um baita jogador. Mas se a gente for pegar o recorte do que ele fez nos últimos anos e o que ele fez até agora no Palmeiras, pra mim ele não entregou praticamente nada. É que o nosso, Tigrinho, também conhecido como 007, eu entendo que ele tem muito potencial. Potencial pra entrar no top 5. Eu concordo com você, acho que inclusive quando ele sai do Atlético Paranaense, ele era um dos melhores centroavantes do Brasil, ele inclusive só não foi melhor naquele momento porque ele teve uma lesão séria e teve que ficar afastado por um tempo antes de ir pro Barcelona. Mas, até o momento, ele não entregou nada. São 7 jogos, tá ligado? Se a gente pega os 7 jogos dele e compara com os 7 jogos dos caras que estão no bom jogador, ele só não entregou mais que o André Silva, se pá. Eu não sei se ele entrega mais que o Caleri também. Pelo que a gente falou de briga, correria, o Caleri, assim como o Vitor Roque organiza o time do Palmeiras, ajuda na dinâmica, o Caleri também ajuda. Apesar dele não fazer gols. Eu acho que ele, no bom jogador ele entregou mais que todos, muito mais que o Flávio Lopes, mais que o Caio, mais que o Davidson, mais que o Gabriel, mais que o Caleri e o André Silva talvez não, tá ligado? Porque assim, a gente não pode levar em conta só o momento, tá ligado? O cara chega num time num momento abaixo, com 7 jogos, melhora o time, joga bem. Bem, eu acho que relativo. E se a gente levar a considerar o ano passado, por exemplo, que o cara estava no futebol europeu, eu acho que não entra, porque a gente tem que levar o contexto do futebol brasileiro. O que o Vitor Roque, em qual categoria o Vitor Roque está no contexto do futebol brasileiro, levando o combo Vitor Roque e o que ele jogou até o momento. Até o momento, tá ligado? Eu acho que é acima da média, mano. Eu não acho que ele fez nada para justificar o acima da média. Eu também acho que não. Porque assim, eu entendo o que você falou, mas eu acho que ele tá mais parecido com os jogadores do bom jogador do que os que estão acima da média. Pô, olha o que o Valencia tá fazendo esse ano. O Igor Jesus é o dono do time do Botafogo, o Lúcio tá jogando muito, o Tiquinho tem números bons esse ano, o Borré, o que fez na final na reta do ano passado, o Bright White é o dono do time do Grêmio. O Vitor Roque, pô, não chegou nesse nível ainda nesse momento. Ele tá muito abaixo do Borré, em 25, por exemplo. É que vocês estão pegando só o recorte. Mas o Borré apresentou alguma coisa. Mas olha, a última vez que a gente viu o Vitor Roque apresentar alguma coisa foi no Atlético Paranaense. Mas nos últimos 6 meses ele tava onde? Na Europa. Eu acho que isso não tem que entrar no contexto, tá ligado? O Borré, por mais que nesse ano ele não esteja jogando muito, pô, o cara conviveu com lesão e a reta final do ano passado, que não foi há muito tempo, mano, foi 3, 4 meses atrás, ele tava jogando muito. O Vitor Roque ele vem de 2 anos sem jogar absolutamente nada. Eu acho que seria a mesma coisa que se o Antony volta pro Brasil antes de ir pro Betis e a gente quer colocar ele no acima da média, sem ter jogado nada. Mas pro cenário do futebol brasileiro ele tá ligado? Contra o Botafogo também, perdeu um gol incrível e não acho que jogou bem. Contra o Sport Cristal, o tempo que eu vi do jogo, não achei que ele jogou bem. O jogo contra o Cerro Porteño, eu achei que ele jogou um pouco melhor, mas não acho que tá jogando muito, mano. Eu acho que tá ok. Rapaziada, a opinião não vai mudar. Eu acho que a gente vai ter democracia 2-1, Vitor Roque fica no bom jogador. Vamos puxar pro próximo para não ficar muito longo. Vamos de Yuri Alberto. Aí eu acho que pode poupar o tempo no top 5. E eu acho que em terceiro lugar, porque eu acho que apesar da fase do Yuri ser melhor, do Pedro tá machucado há muito tempo, eu acho que não cabe na mesma frase que o Pedro, nem perto. O Pedro é muito acima da média, sempre foi e sempre vai ser. O Pedro em má fase joga mais que o Yuri Alberto numa fase mais ou menos. Eu acho que o Yuri hoje entrega muito pro time do Corinthians, inclusive mais que o Verratti, mais que o Cano, mas menos que o Pedro numa fase mais ou menos. E os dois estão à frente do Verratti. Sim, a gente vai levar em conta o que para desempatar os dois? 24 do Yuri é melhor, 25 do Cano é melhor. Sabe o que pra mim diferencia o Yuri dos dois, do Yuri ser melhor em 24 e em 2025? Porque o Cano e o Verratti têm mais gols, mas eles têm muitos gols em jogos que não significaram tanto. Que nem o Deco falou, o Cano tem 3 gols contra um time aleatório na Copa do Brasil, contra o Águia de Marabá, tem mais gols na Copa do Brasil, ele e o Verratti tem muito gol em jogo
aleatório de campeonato estadual. O Yuri, todos os gols que o Yuri Alberto tem no ano são gols grandes. Ele tem gol, tem dois gols contra o Palmeiras, 2 gols contra o Santos, tem 2 gols que salvaram o Corinthians no momento na Libertadores. Não, aliás, ele tem 3 contra o Santos. Ele tem 2 contra o Santos, tem um na casa do Palmeiras, aí ele tem na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, só de casa também, contra o Santos, 2 na Libertadores e gol contra o Vasco. 2 na Vasco do Verratti, inclusive. Então, assim, o Yuri, além de ele entregar mais eu acho que todos os quesitos dentro de campo, tirando a finalização, ele só tem gol importante, ele só apareceu em momento importante. O Cano e o Verratti fizeram muitos gols em times aleatórios esse ano, mano. Times que não tinham força nenhuma. Pô, o Cano, só na Copa do Brasil, ele tem uns 5, 6 só em time fraco, tá ligado? Fechou então? Vão querer mexer alguma coisa? Descer, subir alguém? Tem um outro aí que me incomoda. O Daverson ali no bom jogador, eu acho que já não faz mais sentido. Mas se vocês quiserem fechar assim, eu tô de acordo. Eu acho que é bom pra dar uma polêmica pra rapaziada também discutir nos comentários. Pra mim o Daverson tá bem longe de Gabigol, Caleri, Vitor Roque. Vamos baixar então. Pra mim, aí que tá a questão. Em vez de abaixar o Daverson, tinha que subir o Vitor Roque. Mas, se vocês não concordam, deixa aí nos comentários. Eu tô no meio de 2 corintianos aqui que colocaram o Vitor Roque no bom jogador. Sem clubismo. É óbvio. Vai pesar o clubisminho um pouco no coração. Quero saber a opinião de vocês. Torcida do Palmeiras, outros torcedores. Comentem aí o que vocês acharam da lista. Segue a gente. Tamo junto.